Essa é a história de Batseba, a mulher que estava no centro do maior pecado do rei mais emblemático de Israel, Davi. Batseba foi esposa de Davi e mãe do mais próspero rei na Bíblia, Salomão. Antes disso, ela compartilhou sua vida com outro homem, Urias. A história de Batseba entrelaça-se com a queda de um homem, Davi, reconhecido na Bíblia como alguém que era segundo o coração de Deus. Sua história está imersa na história de um pecado que parecia que seria impune, um pecado que ficaria oculto aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel ou de Lonita. Seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era mulher de Urias, um soldado de Israel. A Bíblia não traz qualquer informação sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, ou seja, não há nada disponível sobre a natureza do relacionamento entre eles. Em um certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto realizava um ritual de purificação. Naqueles dias, as forças israelitas estavam em guerra, e Urias, o marido de Batseba, estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Davi, apesar de também ser conhecido como um rei guerreiro, não estava naquela batalha. Ao contrário, ele estava confortavelmente em seu palácio, com o coração e a mente vazios, preparando-se para um enredo pecaminoso. A Bíblia relata que do terraço de seu palácio, Davi viu Batseba se lavando e a desejou. Mesmo depois de saber que Batseba era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um dos seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, Davi decidiu ceder aos seus desejos e se deixar dominar pelo pecado. Impressionado com a beleza de Batseba, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com ela e consumou o seu pecado de adultério. Um tempo depois, o rei Davi descobriu que havia engravidado Batseba. Ele então tentou de todas as formas esconder o seu pecado. Primeiro tentou fazer com que Urias acreditasse que o filho era dele, e para isso mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, o soldado não suspeitaria da gravidez de sua mulher. Mas Urias não aceitou ir para casa e se deitar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam engajados em uma guerra. Davi até tentou embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Depois do luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez naquele momento ele pensava que havia resolvido todos os seus problemas e que sua reputação e a honra de Batseba estavam preservadas. Tudo parecia calmo e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e definitivamente não tinha se agradado. Frequentemente surge o questionamento sobre a real participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba foi uma vilã ou uma vítima nessa história? Ao longo dos séculos, os estudiosos têm discutido o que de fato aconteceu nesse episódio desastroso. Todos concordam que o que aconteceu foi algo injustificável, um pecado realmente terrível. No entanto, há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba nisso tudo. Alguns estudiosos sugerem que, como Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, de alguma maneira o lugar onde ela estava se banhando não era totalmente reservado. Mas essa interpretação parece ser muito problemática, pois não há nada no texto bíblico que apoie esse tipo de conclusão. O fato de Davi ter conseguido ver Batseba se lavando não significa que ela foi imprudente. Devemos lembrar que Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, e essa é uma informação importante no texto bíblico. O palácio de Davi tinha uma visão privilegiada e estratégica da cidade, ou seja, ele conseguia ver coisas que as outras pessoas em suas casas não podiam ver. Além disso, a história bíblica no capítulo 11 do segundo livro de Samuel começa a ser enfatizada logo no primeiro versículo, que toda essa trama ocorreu no tempo em que os reis costumavam sair da guerra. O texto deixa muito claro que Davi estava num lugar onde não deveria estar. Portanto, talvez Batseba nem soubesse que o rei estava no palácio, e mesmo que soubesse, talvez ela não tivesse percebido que o terraço do palácio proporcionava uma visão do lugar onde ela se purificava.
Então, dizer que Batseba foi imprudente nesse episódio é apenas uma especulação, e não um fato bíblico. Mesmo que Batseba tenha sido imprudente ao escolher lavar-se num lugar onde poderia ser vista pelo rei, isso de forma alguma dava a Davi o direito de tomá-la como esposa. Todavia, outros comentaristas levam essa interpretação ainda mais a fundo e argumentam que Batseba pode ter seduzido o rei de Israel de propósito, escolhendo fazer a sua purificação num lugar ou numa hora em que pudesse insinuar-se para ele. Mas, novamente, esse tipo de posicionamento é mais uma especulação que não se sustenta numa análise cuidadosa do texto bíblico. Isso porque em nenhuma parte o escritor bíblico apresenta Batseba como alguém que planejou e teve sucesso num plano de sedução do rei de Israel. Pelo contrário, quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina colocou Davi claramente como responsável pelo que havia acontecido. Não há no texto bíblico nenhuma repreensão contra Batseba. Pela lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual era punido com a morte, mas nenhuma punição é direcionada especificamente a Batseba. Na verdade, na parábola de denúncia contra Davi, Batseba é retratada como uma ovelha inocente que foi tomada, capturada ou arrancada de forma arbitrária de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, na sequência da repreensão divina, repetida várias vezes no texto bíblico, indica que Davi tomou ou se apoderou de uma mulher sobre a qual não tinha nenhum direito. Esta verdade bíblica também contesta uma interpretação frequentemente citada por algumas pessoas na internet, de que quando Davi tomou Batseba, supostamente ela possuía uma carta de divórcio de seu marido. Essas pessoas se apegam a antigas tradições judaicas, que indicam que quando um homem saía para a guerra, ele deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa, caso o pior lhe acontecesse no campo de batalha. De fato, há evidências de que na cultura judaica, um marido poderia fazer de sua própria morte uma condição para a validação do divórcio. O principal objetivo provável disso era dar à sua esposa a chance de um casamento fora da lei do levirato, que era quando a viúva tinha que se casar com um dos cunhados. Então, de forma retroativa, a mulher não assumia o status de viúva na ocasião da morte do marido, mas o status de mulher divorciada. No entanto, isso não muda em nada a situação de Davi em relação a Batseba. Mesmo que Batseba tivesse uma carta de divórcio com previsão de retroatividade dada por Urias antes de ir à guerra, algo que é impossível saber com certeza, ainda assim, quando Davi tomou Urias, ele estava vivo e era seu marido naquela época. E foi o próprio Davi que depois provocou a morte dele. De qualquer forma, a repreensão de Deus contra Davi através do profeta Natã não foi uma repreensão contra alguém que se relacionou com uma mulher desimpedida, mas foi uma repreensão contra alguém que roubou a mulher de outro homem. Mais uma informação importante é que o texto bíblico também relata o luto de Batseba por seu marido morto. Então, biblicamente falando, não há outra interpretação além da de que Batseba foi uma vítima nessa história. Supor que o que aconteceu trouxe satisfação a Batseba, porque afinal ela se relacionou com o rei de Israel e posteriormente se tornou sua esposa, é fazer uma inferência no texto bíblico e julgar os pensamentos e o caráter de uma mulher sem nenhuma evidência ou base bíblica para isso. Portanto, uma leitura natural do texto bíblico indica que Davi usou de sua posição de poder. Ele usou de sua realeza e de suas prerrogativas como líder da nação para se impor sobre o casamento de Batseba, sobre a vida de Urias e sobre a lei de Deus que condenava a sua cobiça e seu comportamento perverso. Mas, curiosamente, quando Davi cobiçou Batseba, ela estava fazendo sua purificação conforme mandava a lei. Ou seja, enquanto Davi estava quebrando a lei ao cobiçá-la, Batseba estava cumprindo a lei, observando as regras quanto à purificação das mulheres. Mas também é importante saber que o texto bíblico não emprega nenhuma palavra que denote violência física de Davi contra Batseba. Por exemplo, logo à frente, no mesmo livro de Samuel, o escritor bíblico registrou o desastroso episódio envolvendo Amnon e Tamar. E o escritor usou em seu registro termos hebraicos que não deixam qualquer dúvida de que Amnon agiu com violência para se relacionar com Tamar, enquanto ela tentou resistir-lhe. Mas o mesmo escritor não repetiu esses termos para descrever a atitude de Davi contra Batseba. Ou seja, o relato